Paz, Ed. Como diz a piadinha, papai fresco, né? Parabéns, Deus abençoe. Ale, sim, no horário, Ale. Minha mãe. Helene, minha mãe tem que entrar, né? Minha madrinha, beijo. Pam, beijo. Maura. Calma aí, pessoal. Calma aí que já vamos começar. A janta chegou também. Vamos chegando, vamos chegando. Leilton já tá chegando já. Chama! Aí, pessoal, já vamos começar já. Chegando. Pastor, paz. Paz, meu irmão, tudo bem? Bem, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Então tá bom, também tô te ouvindo bem. Que aqui a gente tem esse problema de conexão, né? Às vezes cai o áudio, mas hoje tá bom. Ah, entendi. Legal, legal. Tudo em paz, pastor? Graças a Deus, meu irmão. Estamos aí na caminhada, né? No isolamento, em casa, mas caminhando, graças a Deus. Eu brinco que assim, aqui em casa é isolamento, mas é uma festa, né? Com essas duas crianças aqui, meu Deus, não tem, não tem monotonia, não. É igual aqui em casa. Já há 5 semanas as meninas aqui dentro, meu. Eu tenho duas também. Estão subindo pelas paredes. Não, aqui um colocou um colchão inflável na varanda, falou que vai dormir na varanda. Falei, oh, meu Deus, dorme, dorme, só dorme. Dormindo já tá bom. Onde você quiser dormir, tá bom, meu filho. Legal, legal. Gabi, beijo, Gabi. Estou esperando só mais um minutinho aqui, a gente já começa, já só para dar tempo do pessoal ir se achegando, já que até começar. Daniel Rinaldi, meu Tranquilo, meu irmão. camarada, pode te ver. Vamos pegar aqui o que eu anotei. Pastor, vamos lá, vamos começando, senão a gente não consegue acabar, que esse tema é complexo, daí se vai longe. Eu fiz umas anotações aqui, porque a memória tá fraca já, eu esqueço. Tá bom. Primeiro te Beleza, meu agradecer irmão. pela tua agenda aí, pela disponibilidade de estar aqui. Eu sei que tua agenda é concorridíssima. Então, poxa, obrigado pela força, obrigado pela disponibilidade aí, por toda a paciência aí. Eu te atormentando, mandando zap. Conseguimos marcar para Não, hoje, vai ser, faz, cara. vai ser muito bom. Vai ser muito bacana. E aí, quando eu pensei nesse tema, né, na hora me veio na cabeça esse jogo que eu brinco que assim, como gosta muito, acaba que as analogias vêm muito em relação ao futebol, né? E aí quando eu Aham. pensei de estar com a gente nas horas difíceis, eu lembrei exatamente desse jogo, que era um jogo, para quem não sabe o contexto, era um jogo extremamente complicado, era na casa do Barcelona, uma rivalidade gigantesca, e assim, era um jogo que estava valendo o campeonato, era um dos últimos jogos do campeonato, e aí o Barcelona faz o gol de empate, vem para cima e na sequência o Cristiano Ronaldo faz esse gol.
E aí, a hora que ele faz esse gol, ele faz o... Eu acho que a internet está ruim. Deixa eu ver se volta. Tá me ouvindo, pastor? Oi. Oi. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Rapaz, tá dando umas picotadas, entendeu? Deu uma picotada. Não, aqui também deu uma falhada. Mas voltou. É, Então tá bom. ok. E aí eu tava falando que, assim, a hora que o jogo tava pegado, aquela correria, e o Cristiano Ronaldo vai e faz o gol, e ele faz um calma, eu tô aqui, né? Então, assim, que foi um gesto que Aham, ficou... Todo mundo falou disso durante muito tempo, virou meme em tudo que era lugar. E assim, e a ideia hoje é fazer uma analogia exatamente com isso, né? Que é assim, a hora aham, que a coisa... Eu até coloquei no Zap lá, nas redes sociais, que assim, a hora que a coisa aperta pro nosso lado, calma, que ele tá aqui. Então, assim, ele aham, aqui não é o Cristiano Ronaldo, não, é ele Deus. Então, assim, aham, mas assim, a gente fala isso e assim, falar é muito mais fácil do que na prática, né? Mas assim, na aham, prática, é fácil acreditar em tudo isso, né? Então, assim, é o que eu falo, porque assim, quando as coisas saem do jeito que a gente planeja, do jeito que a gente espera, eu até sempre falo da oração do Pai Nosso, né? Que a hora que você faz a oração do Pai Nosso, fala, seja feita a sua vontade. E essa oração é maravilhosa. Obviamente que se a vontade de Deus for igual à minha, perfeito, seja feita a sua vontade. Agora, e quando não é a vontade, né? Então é onde a gente tem que dá desses choques, né? E aí aham. eu até te mandei uma mensagem que assim, eu em 2015, minha sogra descobriu uma doença e veio a falecer em 2016. Após um ano de tratamento, faleceu. E assim, a minha filha na época tinha 12 anos, e aí ela perguntava pra gente, né? Mas por quê, né? Por que que Deus não cuidou da minha avó? Por que que isso aconteceu? Então assim, poxa, Deus não estava com a minha avó, por que ele não cuidou dela, né? E assim, é óbvio que essa pergunta da Bianca, mas assim, são várias pessoas que se fazem essa mesma pergunta, né? Por quê? Por que isso acontece? Por que aconteceu? Então assim, será que nesse momento Deus não estava do meu lado? Óbvio que a gente sabe que está, mas assim, a hora que você passa é muito mais difícil, né? De você crer nisso quando as coisas não saem do jeito que você espera ou planeja, né? Então, assim, eu até brinco que hoje vamos fazer essa live aí com a participação da Bianca aqui, que vai ajudar a gente nisso aí, né? Com as perguntas dela, a gente vai fazer esse pontapé inicial, depois o pessoal fica à vontade aí para ir mandando as perguntas. E é com esses porquês, pastor, que eu queria passar a bola para ti. Assim, por quê, né? Por que isso acontece? Por que Deus não cuidou da minha avó? Por que isso aconteceu? Então é nesses porquês aí que eu queria te compartilhar contigo isso aí. Realmente, a pergunta da Bianca não é uma pergunta fácil, não, né? É uma pergunta complicada, né? Uma pergunta difícil. Porque realmente não é simples a gente enxergar o cuidado de Deus numa hora dessa, numa hora de que a gente perde um ente querido, por exemplo, né? É, é lógico que Deus está com a gente, né? Mas enxergar a mão de Deus no momento do sofrimento e da tormenta é muito difícil, né? É muito complicado. Quando você compartilhou comigo essa história, eu lembrei de Jó, né? Lembrei da história de Jó. A gente lembra muito, né? Ele perdeu tudo, e aí depois no final Sim, do livro ele é restituído, né? Lá fala que ele tem outros filhos, ele fica rico novamente, enfim. Só que no meio do caminho aqui, nós temos um cara que perdeu filhos, né? Mesmo tendo nascido. sim, sim. Muito difícil encontrar essas respostas. O que a gente precisa confiar, eu acho, e acreditar, né? Ter muito claro na nossa mente é a doutrina da soberania de Deus. É a gente entender que Deus é soberano. Então, quando Jó começou a fazer questionamentos, Deus apresentou para ele, Ô Deus pastor, se apresentou. só, Oi.
Só me faz um favor, só volta um pouquinho, que a sua internet Ah, travou. O pessoal acho que não ouviu. Se puder só recapitular de novo, eu acho que travou bem entendi. no comecinho. Eu não estava nem conseguindo falar contigo para dizer que travou. Se puder só voltar essa parte, por favor, que travou bem na Ah, hora. rapaz, vamos lá. Eu falei que não é simples a gente reter essa resposta da Bianca, né, durante o sofrimento, né? Porque às vezes vai faltar essas respostas para a gente. Nem depois do sofrimento, às vezes a gente tem essa resposta. E durante, então, aí é muito complicado. Eu disse que eu lembrei da história de Jó, né? Que Jó perdeu filhos. Você lê lá, ele tem aquele período de prova e no final ele é restituído de tudo. Mas no meio do caminho aqui ele perdeu filhos. Então você tem uma dor no coração aí que, mesmo que nasça 10 filhos, a dor de ter perdido esses 10 aqui não é aplacada assim tão facilmente. Mas o que que deu conforto para Jó? Né? Eu acho que que tipo de conhecimento a respeito de Deus a gente tem que ter para minimizar esse sofrimento na hora que ele vem. É ter bem claro para a gente a questão da soberania de Deus, que Deus não dá todas as respostas. Quando Jó começou a fazer questionamentos, no capítulo 38 do livro dele, Deus começou a questionar ele. Mas espera aí, você está achando que você é quem para me questionar? Né? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, assim, Deus é soberano, ele controla todas as coisas, e essa é a certeza que a gente tem que ter no nosso coração, mesmo que nos momentos de sofrimento a gente não consiga enxergar a mão dele cuidando de nós. E a gente tem que sempre se lembrar também, uma hora que a gente perde um ente querido desse aí, um ente querido nosso, né? Ou está enfrentando um momento de dor, isso não é sinal do desamor de Deus, não é sinal de que Deus virou as costas para a gente. A gente sempre tem que se lembrar dia o ser humano decidiu virar as costas para Deus. Um dia o ser humano gritou independência em relação a Deus e o pecado entrou na história dos seres humanos. E porque o pecado entrou na nossa história, nós enfrentamos o sofrimento. Então, a morte, a doença, tudo que a gente enfrenta, nós estamos enfrentando isso por causa do pecado. Então, não é por causa do pecado geral, né? Não por causa de pecado pessoal. Então, não é um sinal do desamor de Deus. Deus nos ama tanto e a Bíblia Sagrada conta pra gente que em Cristo ele já solucionou, ele já de alguma maneira resolveu o problema do pecado por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio da redenção. Então, Deus já trabalhou para que a gente deixe de experimentar esse tipo de sofrimento. Ele já trabalhou para que a gente deixe de ter esse sentimento de que ele não está cuidando de nós, por meio de Jesus na cruz. Então, um dia, todo sofrimento vai ter um ponto final. Um dia ele vai resolver todas essas questões. E essa sensação de que ele nos abandonou aqui ou ali, né? Mas realmente, cara, é um desafio você enxergar a mão de Deus durante o sofrimento, né? Durante a tormenta. Não é simples. Porque é aquilo, né, pastor? Assim, eu até brinco, eu sempre falo isso, assim, na teoria é muito mais fácil, né? Então, assim, você falar isso que não, Deus está sempre com a gente, ok, mas sim, e a hora, né? Que eu brinquei a hora que o calo aperta, né? É muito mais difícil. Mas é exatamente isso que você falou, né? Que assim, poxa, na hora, o importante é a gente saber dessa soberania, né? E aí a história de Jó é muito bacana, né? Porque é exatamente isso. Jó começa a questionar, poxa, mas eu perdi isso, perdi aquilo, perdi aquilo. E só que a gente faz muito isso, né? Poxa, mas eu tô nessa situação, eu perdi meu emprego, eu perdi isso, perdi aquilo. Tá, mas e quando você ganhou tudo isso? Então, assim, é aquela história, você também ganhou isso, o emprego que você perdeu hoje foi aquele que você ganhou semana retrasada, ano retrasado, né? Então, assim, isso é Aham, muito importante, porque senão a gente acaba achando que, assim, Deus é nosso funcionário, né? aham, é isso aí. Eu gosto muito daquele texto de Paulo também, em Romanos 8:28, né? A gente sempre cita esse texto, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? A gente tem que se lembrar que todas as coisas mesmo, né? Inclusive quando o calo aperta, né? Como você disse, né? Inclusive quando Exatamente. o sofrimento chega, né? A Bíblia deixa claro isso pra gente, que às vezes até o próprio Deus usa, né, de situações adversas para nos melhorar, né? Para fazer com que a gente se pareça mais com Jesus. Mas assim, o que a gente nunca pode esquecer é que quando ele faz isso, quando ele usa desse expediente, isso é um sinal do amor dele por nós.
Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, né? Ser disciplinado, ser testado por Deus, né, nesse sentido aí, é uma prova de que a gente é filho. Porque ele só disciplina filho. A disciplina é para filho. Então, se eu tô Sim. sendo disciplinado por Deus, significa que eu sou filho, que eu não sou bastardo, né? Então, às vezes ele faz isso com a gente, mas é realmente, cara, é um desafio. Não tem fórmula mágica, né, para passar por esse momento, né? É, é complicado. Mas é crer Mas mesmo que Deus está com a gente, né? o legal é exatamente isso que você falou agora, que é a parte da disciplina de que ama, né? É exatamente isso. Você com seu filho, você faz isso também. Você ama seu filho e você deixa ele fazer o que ele quer? Você dá para ele tudo o que ele quer? Óbvio que não. Às vezes você tem que colocar limite, você tem que às vezes dar uma disciplinada, porque senão cresce um doido por aí, né? Então, assim, a gente tem que dar Uhum. uma disciplinada e assim, é aquela história. Nós que somos todos torto, a gente enxerga isso e faz isso, imagina Deus, né? Uhum. É isso aí, cara. Realmente, Deus faz isso. É, eu acho que agora você apareceu de novo. Travou, travou, Hã? travou. Travou? Tá me ouvindo? Travou. Tô te, tô Voltou? te ouvindo. Agora sim, tô te Voltou, ouvindo. voltou. É. Não, Voltou. eu falei Você tá assim falando de que primeira Pedro? é, Travou de novo, pastor. A parte de primeira Pedro não tá saindo, não. Tá travado. Travou de novo. Não tô te ouvindo. Sai e entra de novo. É melhor sair e entrar de novo, pastor. Tá bom. Aí você coloca. Isso. Faz o processo todo de novo, por favor. Calma aí, pessoal. Calma aí que já. Que a internet não tá fácil, tá? Travando em tudo que é lugar. Não aguenta, né? Mas calma aí que ele já vai voltar aqui. oi, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Posso falar? Agora sim. E- e- Ah, beleza. Não, Tô te parece ouvindo que não é agora. pra gente falar de Primeira Pedro, né? É, o texto lá de Primeira Pedro é um texto que foi Só que escrito agora tá sem num. som. Tá sem som? O seu tá sem Eu não te ouço quando som. você. Pessoal, quem que tá sem som aí? Manda pra gente. Agora sim. Te ouvindo bem. Então vamos lá, então. Pra Então, mim agora aqui tá tô. tendo um delayzinho. Você fala, aí depois de Manda alguns segundos a sua voz chega. bala. Agora Manda tô. bala? Então tá bom. Primeira Primeira Pedro 1, Pedro. versículo 6. Pe- Pedro fala
Pedro diz assim, ó, nisto exultais, ainda que agora sejais necessários passar por várias provações, para que a prova da vossa fé, que é muito mais Passou preciosa que o só? ouro que perece. Agora sim, agora sim, agora tá bom, pastor. Está com delay. Só um E minutinho, agora, pastor, eu vou trocar tranquilo? o fone aqui. Beleza. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Ah, então agora voltando. Só vou mudar o fone aqui, porque vai que é o fone, né? Vou colocar um outro É, fone né? aqui. Beleza. Vamos lá. E aí, agora tá. Pode? Agora tá top. A Elaine tá falando aqui Então que tá agora bom. tá bom. Agora tá bom? Então tá bom, então, então vamos lá. Vamos Rapaz, lá, será que eu agora vai. consigo sair de Pedro? Primeiro Pedro. Tá difícil sair de Pedro, hein? Pedro tá. É, eu tava falando o seguinte, que Pedro fala assim, ó, nisso exultais, ainda que agora seja necessário passar por várias provações. Então, assim, ele desafia os leitores dele que estão sofrendo a ficar felizes mesmo diante da provação. E aí ele explica por quê no versículo 7, porque a provação, Deus usa as provações para melhorar o nosso caráter, né? Para nos fazer pessoas mais maduras na fé. Né? Esse texto diz isso lá no versículo 7, que a nossa fé é muito mais preciosa que o ouro. E o ouro, sendo precioso, ele é submetido ao fogo, ao teste, então a nossa fé é muito mais ainda. Então, assim, ler esse texto, legal, beleza. Na aprovação tem que ficar feliz, Deus usa a aprovação para melhorar a nossa fé, né? Mas quando isso está acontecendo, é a questão, né? Quando as coisas apertam, é que é difícil você continuar com essa fé e com essa confiança, né? Mas a Escritura Sagrada traz esse desafio para a gente, né? Daí a importância de, nos momentos onde as coisas estão bem, a gente se munir de verdades, da palavra de Deus, a gente se munir da Escritura, para que quando a gente chegar no dia mal, né, no momento da prova, a gente conseguir passar por ela com a nossa fé em Deus firme, né? Acho que esse é o desafio que a gente tem. Porque, assim, isso é aquilo, né, que o senhor falou no começo, exatamente, assim, e tem coisas que, assim, a gente na hora não percebe, né, você vai perceber depois de não sei quanto tempo, que você olha e fala assim, poxa, ali, certeza, assim, eu não conseguiria passar aquilo ali sozinho, né, então, assim, Deus estava comigo ali, Uhum, só que, assim, na hora você não enxerga nada disso, né, que a aprovação é tão uhum, grande que você não consegue enxergar, os problemas são tantos, que você, poxa, mas eu fui mandado embora daquele emprego, meu amigo faleceu, meu parente, e assim, na hora você fica tão preocupado com isso, tão chocado com isso, que você acaba não enxergando o agir de Deus, né? é isso aí. É, a nossa vida, ela é cheia de imprevisibilidades, né? E a vida do ser humano não é uma equação exata, né? Então, seria muito bom, né, se só acontecesse coisas boas com aqueles que servem a Deus, né? E que todas as coisas ruins acontecessem com o outro, né? Com aquele que, de repente, Sim. a gente entende que é injusto, né? Que é explorador, enfim. E que só acontecesse coisas boas com pessoas boas. Infelizmente, a vida humana não é assim, né? A vida humana é cheia de imprevisibilidades, né? Eu acho que aí esse é o desafio que a gente tem para a nossa fé. Só que isso acontece porque o que a gente falou no início, né? Isso acontece por causa do pecado, né? Nós estamos vivendo uma página da história humana que o pecado faz parte ainda, né? A sentença para que ele fosse aniquilado já foi dada na cruz, mas ele ainda é uma realidade
que só vai deixar de ser uma realidade quando Cristo voltar a segunda vez. Até lá, a gente tem que lidar com essas imprevisibilidades que às vezes abalam a nossa fé, abalam a nossa confiança, faz a gente questionar, né, a Deus sobre uma porção de coisas. Mas a gente tem o desafio de confiar que Ele está do nosso lado, né? E É a história, né? Ele tá no controle sempre, né? O sim, controle é dele, né? Então, assim, é o que você falou no começo oh meu Deus, do controle total de Deus, né? Então, assim, a aham, gente quer, porque assim, você entregar o controle nunca é fácil, né? Você quer ter o controle para você, né? Você quer estar aqui com o controle aqui. E assim, quando você fala, poxa, o controle é dele, o controle é totalmente dele, né? E aí é onde dá uhum. esse choque, né? É onde a gente tem esse choque, porque a nossa tendência é essa, a gente quer ter o controle, eu quero controlar a minha vida, né? E assim, quando eu passo, acho que travou, tá me ouvindo? Tô te ouvindo Tá me normal. ouvindo? Tá, então tá bom. É que dá Tô. uma travada aqui. E aí, quando a gente se submete a viver assim, né, sabendo que assim, o controle total é de Deus, né? É isso aí. Eu acho que o nosso grande desafio é esse, é tentar mesmo entregar tudo para Deus. Eu acho que é o versículo que você colocou lá naquele post da live, né? Você colocou lá 1 Pedro 5:7, eu acho, né? 5, 7, 5, Lancem, né? lancem sobre ele toda a vossa As vossas ansiedade, ansiedades. porque ele tem cuidado de vós, né? Então, e confiando que ele tem cuidado de nós. A gente nunca pode esquecer que Pedro escreveu isso para um grupo de cristãos que estava sendo perseguido. Um grupo de cristãos que estava perdendo emprego, né, esposas sendo exploradas em casa, escravos sendo explorados pelos seus senhores, tudo por causa da fé. E ainda assim ele lembrou os cristãos: olha, Deus tem cuidado de vocês. Lancem sobre ele a ansiedade de vocês, porque ele tem cuidado. Talvez, né, alguns cristãos daquela época estivessem se perguntando: mas será mesmo que Deus está cuidando de nós? A gente está enfrentando provação. No capítulo 4 ele fala isso, né? Não estranheis a ardente provação que vem sobre vocês. Talvez muitos cristãos estão, puxa vida, mas peraí, a gente serve a Deus, assim a gente está enfrentando dificuldade e problema. Então Pedro diz: ó, não estranhem as provações. E aí ele tem esse desafio aí no 5:7, né? Ó, entreguem para o Senhor o fardo de vocês, né? Lancem sobre ele a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Eu acho que a gente nunca pode se esquecer disso, né? Deus está cuidando de nós, né? Deus está nos ajudando, mesmo naqueles momentos que isso parece que não está acontecendo, né? Porque está tudo dando errado na nossa vida. Ele, né? E tem coisa, né, pastor? Tava aqui, o senhor tá falando, tava passando aqui na cabeça alguns filmes, né? E assim, tem coisa que a gente demora muito tempo para entender, né? Então, assim, eu sempre falo que assim, eu brinco que assim, tá me ouvindo? Tá ouvindo, pastor? Tá, tá dando umas picotadas. A nossa internet hoje não tá colaborando, não. Mas o que eu tava falando aqui é o seguinte, que assim, tá, eu vou seguir aqui, senão eu volto. O que eu tava falando aqui, é que assim, enquanto o senhor tava falando daí, eu tava pensando aqui, vai passando um filme na cabeça, né? E aí é o que eu. Agora voltou. O que eu sempre digo é que assim, né, pastor, assim, nos piores momentos é onde a gente mais consegue enxergar a mão de Deus, né? O cuidado de Deus, né? Então, assim, se você conseguir, é óbvio que não é fácil, né? Mas assim, se você consegue sair um pouco do cenário e olhar o cenário de fora, você saindo um pouquinho e olhando,
assim, você consegue ver totalmente o agir de Deus em algumas coisas, né? É que nem eu sempre falo, eu falo isso e hoje em dia eu brinco que eu consigo falar sobre isso, que antigamente eu não conseguia, né? Que assim, o pior dia da minha vida foi o dia onde Deus mais agiu na minha vida. Que assim, eu tinha 3 anos, entrou uma pessoa na minha casa, atirou no meu pai, eu estava deitado no chão, ele atirou em mim, atirou na minha mãe e assim, meu pai faleceu, mas eu e minha mãe não sofremos um arranhão. Então, assim, Aham. é óbvio que você olhar isso, você fala, poxa, onde estava Deus, né? Onde estava Deus na hora que o ladrão entrou e atirou, né? Então, assim, você olha e fala, poxa, não é possível que Deus estava ali, né? Porque se ele tivesse ali, ele ia intervir. Ele não ia deixar, mas assim, cara, é aquela história, né? Vamos olhar o cenário todo, né? Então, assim, numa Aham. situação dessa, poderia ser uma baita tragédia, muito maior do que foi, né? E assim, é que nem eu falo, eu demorei mais de 30 anos para conseguir entender isso, para conseguir fazer essa leitura, eu olhar e falar assim, cara, é óbvio que Deus estava ali. Porque assim, não tem como você errar um tiro numa criança que está deitada no chão. Então, assim, aquilo ali não é humano, né? É sobrenatural, né? E assim, é totalmente o agir de Deus, né? Mas para isso, você precisa ter essa. Você precisa se desprender desse. E olhar o cenário de fora. E aí, quando você olha o cenário de fora, você consegue enxergar essas coisas, né? É, exatamente, cara. No Você vê que aqui momento. hoje está aparecendo um arquivo confidencial, hein, pastor? É isso aí. Não, mas realmente, cara, no momento da prova, no momento do vale da sombra da morte, no momento da escuridão, não é fácil enxergar a mão de Deus, né? Você falou, 30 anos depois você vai conseguir enxergar, né, pensando no cenário como um todo, e aí você enxerga ali a mão de Deus. Porque não é simples, eu não julgo, né, pessoas que estão enfrentando sofrimento e aí questionam, né, uma ou outra coisa, né, é, diante daquele momento ali, porque não é simples mesmo, né, não é simples quando a gente está passando pelo momento da prova e da tormenta. Mas você falou uma coisa ali no início que eu achei legal, eu lembrei aqui de uma frase do C.S. Lewis, que ele diz assim que nos momentos de bonança, né? Quando tá tudo bem na nossa vida, Deus sussurra aos nossos ouvidos. Mas quando a gente está sofrendo, ele grita. E aí tem uma frase dele que foi imortalizada, né? Que o sofrimento é o megafone de Deus. Então, Verdade. na hora do sofrimento, Deus está com o megafone, né? E aí, mas é um desafio você enxergar, né, a Sim. presença dele, a voz dele ali nesse momento de sofrimento. Mas é nesses momentos de sofrimento que a gente vai extrair, nesses momentos que a gente tem as maiores experiências com Deus, né? E Sim. que a gente vai levar para a nossa vida depois as maiores lições, né, para a nossa vida. A gente vai extrair desses momentos de dor, né? Desses momentos que os nossos olhos derramaram lágrimas, né? Quando ali na frente, quando isso passa, é que a gente vai perceber que a gente saiu do outro lado do café mais fortalecida, né? Mais firmado em Cristo, enfim. É, tudo isso é um grande desafio para a gente. E o segredo, né, pastor, é exatamente isso, assim, é o tempo que você demora para fazer essa leitura, né? Se você consegue fazer essa leitura em, sei lá, numa semana, em um dia ou na hora, cara, você dá um salto gigantesco. Se você demora 30 anos, como eu demorei, você vai ter um período em que você vai ficar aquela história do desenho que eu não vou lembrar o nome, que é ó Deus, ó vida, ó terra, né? Porque você fica Aham, naquela, se lamentando, por quê, mas por quê, mas por quê? E assim, é porque tinha que ser, porque foi desse jeito, e assim, ver o trabalhar de Deus nessa situação, né? E não ver aham, a situação como, assim, tenta sair um pouquinho e olhar de fora, né? aham. É isso aí. Uma vez eu vi uma história de um camarada que eu esqueci, eu acho que acho que ele foi leucemia, né? Ele venceu uma leucemia, né? Foi curado de uma leucemia. Mas ele contava que chegou um determinado momento, né, da experiência dele, que ele começou a questionar Deus, né? Não era justo, ele não podia viver aquilo, porque ele era um servo de Deus e tal.
Aí alguém disse para ele assim, cara, na verdade, você está orando errado, você tem que perguntar para Deus por quê, né? Por que você está passando por isso? Aí disse que ele começou a orar, Senhor, por quê, por quê? Aí um outro, não, você está orando errado, não é por quê, você tem que perguntar para quê. Senhor, para quê, para quê? Aí vem o outro, não, você tem que perguntar o quê. E ele, tudo quanto é método de pergunta que diziam que ele tinha que perguntar para Deus, ele fez. Mas ele não obteve resposta nenhuma, né? E aí diz que no final das contas, o que trouxe consolo para o coração dele foi aquele verso do Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Tem hora que a gente não tem resposta, tem hora que a gente tem que descansar o nosso coração e acreditar, olha, tem um Deus no céu, ele está trabalhando, ele não livra a gente de todos os problemas, mas ele está trabalhando e ele está com a gente em todos os momentos. Então, sossegar o coração e acreditar que Deus está trabalhando, né? Inclusive esse texto do Salmo 46, ele foi escrito, né, depois que o rei Ezequias viveu uma experiência terrível, né, que os exércitos assírios do Senaqueribe haviam sitiado Jerusalém e aí eles ali dentro, né, clamaram a Deus e Deus respondeu milagrosamente, né, o anjo do Senhor acabou com o exército assírio sem eles terem que mover uma palha, né, sem eles terem que levar um soldado para lutar contra o exército do Senaqueribe lá. Então, ele só confiou em Deus no momento que não tinha saída para eles e Deus agiu, né? Então, acho que tem hora que a gente só tem que sossegar o coração mesmo, né? Nós não vamos ter respostas. Eu tava até, acho que foi ontem, antes de ontem, não sei, assistindo um filme que até para quem não assistiu, tá, que tá parecendo que a indústria cinematográfica tá patrocinando, né? Toda hora eu falo de um filme, né? Mas esse filme realmente é muito bom, que é aquele milagre, superação, milagre da fé, ou milagre da fé, superação, alguma coisa nesse sentido. Que é um menino que tá brincando no gelo, e é um filme real. Ele tá brincando no gelo, cai no gelo, não sei se você já assistiu, pastor? Não, esse eu não assisti, não. Muito bom o filme, não vou dar spoiler não, mas é muito bom. O menino cai no Aham. gelo e fica lá dentro da água, naquela água gelada, e aí os bombeiros chegam, demoram 15 minutos para encontrar o menino. Encontram, levam. O menino sem pulso, o menino tá morto, tá apagado, e ele fica mais 45 minutos. O pessoal tentando reanimar e não consegue. E aí ligam Aham. para a mãe chega. E a hora que a mãe chega, é aquilo, né? Ela tinha duas opções, né? Ela tinha a opção de sentar ali no chão e começar a chorar que o filho dela morreu, porque é exatamente isso que o médico fala para o médico, ó, vai lá agora para você se despedir do seu filho. E ela simplesmente se deita em cima do menino. Se deita não, ela fica ao lado do menino, o menino ali morto em cima da maca, e ela começa a orar. Começa a orar, 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 e o menino, o menino volta. Assim, é um filme real, então assim, aqui ninguém, não tô contando história, não, é um filme real. E assim, é exatamente isso, assim, muitas das vezes a gente tem isso, então assim, você tem duas opções sempre, o livre-arbítrio, né? Então assim, você tem a opção Aham. sentar e reclamar, sentar e chorar, sentar e espernear, ou você tem a opção de buscar a Deus, assim, é aquela história os porquês aí da história que você contou, né? Do porquê, 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 porquê. Tem hora que você não vai ter o porquê, né? Tem hora que você só vai ter o aquietai-vos, né? Então, assim, é isso, às vezes é isso, né? Então, assim, a gente também precisa se aprender, porque, assim, isso é muito do ser humano, né? Desde criança, né? Você pega um bebê, você fala pra ele não, ele chora. Porque a gente não quer aceitar não, né? A gente só quer aceitar toma, sim, tó. E assim, o não choca, né? Então, assim, e muitas vezes a gente recebe não. Então, assim, é isso que a gente tem que começar a aprender, né? Exatamente. Sim. Uma música, né? Não sei se vocês cantam aí na Vila Maria, né? Mas, aliás, é, eu não vi ela sendo cantada lá em Santana, não, mas a gente ouve o pessoal, né? Se Deus fizer, ele é Deus. Se não fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Se não abrir, ele é Deus. Mas em toda a situação, ele continua sendo Deus, né? Então, é uma bela canção que está por trás dela a doutrina da soberania de Deus, né? A ideia de que Deus está acima de todas as coisas, né? É, e aí é bom, só que é bom cantar essa música, né? Quando Deus faz.
né? É bom cantar essa música, né? Quando tudo dá certo, né? Agora, quando tudo não está dando certo, né? Mas eu acho que esse talvez esse é o grande tema aqui dessa live, né? A gente tentar conseguir enxergar Deus, né? Quando tudo não dá certo, né? Sim. Enxergar a presença dele, enxergar os cuidados dele, né? E esse é o nosso grande desafio, o nosso grande alvo, né? Ele está conosco, né? A gente nunca pode esquecer que um dos nomes de Jesus é Emanuel. Ele é o Deus conosco, né? Ele é o Deus que veio para se identificar com os seres humanos, né? E não é à toa que ele tem o nome Emanuel, né? Exatamente porque ele é o Deus que está presente com a gente, né? Ele, ele tem esse nome e ele diz que ficaria com a gente todos os dias até a consumação dos séculos. E assim, e como é que ele faz isso, né? Como é que a presença de Jesus ela se torna real na nossa vida? Como é que eu tenho certeza que Jesus está comigo agora, aqui onde eu estou, aí onde você está, onde aqueles que estão nos ouvindo e nos assistindo estão? Nós temos certeza porque o Espírito Santo vive em nós. A presença de Jesus, ela é real na nossa vida por conta da presença do Espírito em nós. Ele está presente em nós por meio do Espírito. O Espírito habita em nós. E a gente tem a presença de Cristo, né, ao nosso lado. A gente nunca está sozinho. A gente pode até passar pelas provas, como passamos mesmo, né? Mas nunca sozinhos, né? Sempre Cristo do nosso lado, dando força, né? Talvez ele nos dá força por meio de um texto da Escritura que a gente lembre a reanimar, que vem dar uma palavra de ânimo, talvez uma mensagem de WhatsApp, talvez uma mensagem de alguma outra rede social. Deus tem várias maneiras, né, de se fazer presente na nossa vida no momento de dificuldade, né, usando-se de outras pessoas, enfim. Mas o fato é que ele está presente, né, na nossa vida em todos os momentos, né? Isso é muito importante, né, pastor? Porque às vezes a gente fica esperando quando a gente fala assim, Deus está presente com você em todos os momentos. E aí as pessoas às vezes têm esse entendimento que assim, é Deus, Deus mesmo, Deus vai vir aqui, vai fazer, e às vezes Deus faz. Mas assim, às vezes é o que o senhor falou, que assim, é uma rede social, é um amigo, é uma palavra, é uma leitura na Bíblia, então assim, eu até brinco que tem é uma piada, não sei, que fala do cara que estava se afogando, né? E aí chega Uhum. um bombeiro, vem, pula aqui, vambora. Não, Deus vai me salvar. Aí vem um policial, vem, vambora. Não, Deus vai vir me salvar. Aí chega um cara, vem, vambora que tá afogando. Não, 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 vou esperar Deus, que Deus vai vir me salvar. E aí ele morre. E aí quando ele chega no céu, ele fala para Deus, poxa Deus, você não foi me salvar? Deus fala, poxa, como não? Eu mandei o bombeiro, mandei o socorrista, mandei não sei quem, mandei o Isso helicóptero. aí. E você, então assim, é exatamente isso, né? Que às vezes a gente espera aquele mover sobrenatural de Deus descendo aqui, falando, vem filho meu. E não é assim, né? Muitas das vezes é. Mas assim, às vezes não é. Às vezes Deus está usando pessoas. Então a gente tem que estar sensível para poder enxergar isso, né? Exatamente. Na maioria das vezes, Deus fala para a gente usando coisas do nosso cotidiano mesmo, né? Daquilo que é ordinário na nossa vida. Ele pode falar de maneira extraordinária, né? Pode ter o anjo, né? Pode ter a voz, né? Pode ter o clarão, né? Pode ter assim a experiência sobrenatural, né? Nós até acreditamos isso, né? Sim. Nós somos nós fazemos parte de uma confissão de fé pentecostal, né? Só que, na maioria das vezes, Deus fala com a gente no ordinário mesmo, né? No ordinário, né? Quantas vezes Deus já nos usou, de repente, um filho nosso, né? Você tá lá desanimado e vem a tua filha e te dá uma palavra e você entende que aquela palavra é uma palavra de Deus para você, né? Por meio de uma criança, né? Que vem ali e te anima, né? Enfim, ele tem os métodos dele, né? No dia a dia para ir falando com a gente. Algum detalhe de alguma coisa que acontece na nossa vida, né? Então você vai pegando essas questões e tem muita gente que prefere acreditar em sorte, coincidência, né? Eu prefiro acreditar na providência de Deus, né? Nas cristocidências, né? Prefiro tentar enxergar Deus cuidando da nossa vida até nos mínimos detalhes e falando com a gente, né? No nosso dia a dia, né? É exatamente isso, né, professor? Que assim,
Senão a gente acaba ficando muito também assim, não, nada tá acontecendo, assim, tá acontecendo. Você que não tá enxergando, mas tá acontecendo. Então, assim, é aquilo, né? Deus tá com a gente sempre, fato. Isso é fato. Agora, como que você enxerga isso? Aí é contigo. Ele tá aqui. Agora, assim, eu tô vendo ele, aí vai de Aham. mim também, né? Então, assim, é óbvio que foi o que a gente falou, assim, você cantar é muito mais fácil, né? Então, é que esse hino é perfeito, que assim, se Deus fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus. E aí tem um outro hino que eu não, minha memória não é das melhores, que é do Leonardo Gonçalves, né? Que ele fala isso, né? Que a nossa fé não seja hino, né? E apenas notas em canção, né? Porque é exatamente isso, que às vezes a gente tá ali naquele, se fizer ele é Deus, se não fizer ele é Deus, e aí a hora que o calo aperta, você dá aquela espanada, porque não. E assim, lembra do hino? Agora é hora de Aham. viver o hino, né? Cantar o hino é muito mais fácil do que viver esse hino, né? Uhum. É, exatamente. É, cantar é uma coisa, né? Mas na hora que o negócio aperta mesmo, é que a gente vai ver se aquilo que a gente professa, né, com a boca, né, quando a gente está cantando, se aquilo de fato é uma verdade para a gente, né, no nosso coração, né? Mas é o desafio que a gente tem, é o desafio que a gente tem, o desafio que a gente possui, né, de continuar acreditando, né, e enxergando Deus na nossa vida nos mínimos detalhes, né? Nos mínimos detalhes. Sabe o que eu acho uma vez eu num discipulado, né, com uma jovem que a gente ministrava curso, eu não esqueço um dia que ela chegou, né, num dos encontros e ela disse assim para mim, né, que ela queria muito ouvir Deus, ela queria muito ter clareza, né, do que Deus queria para a vida dela. Aí ela fez uma me fez uma pergunta, né, como que ela poderia conseguir ouvir e enxergar Deus na vida dela, que ela estava disposta a fazer um jejum de 7 dias sem comer e sem beber para que Deus falasse com ela, para que ela tivesse clareza da voz de Deus, né? Eu não, obviamente, eu não questionei ela a respeito da importância do jejum, né? Mas lembrei a ela o seguinte, né? Que ela só fizesse um jejum de 7 dias se realmente Deus já tivesse falado com ela para ela fazer um jejum de 7 dias, né? Porque ninguém faz jejum de 7 dias sem comer e sem beber, né? Se, se, se ela não tivesse clareza já que era Deus que estava pedindo isso para ela, poderia terminar muito mal essa experiência, né? Ela poderia parar no hospital, né? Porque ninguém fica sem tomar água tanto tempo assim, né? Então precisa ter clareza de Deus que é isso. Então que ela até poderia jejuar, né, para fazer consagração, mas diminuir o tempo. Só que onde é que a gente encontra de maneira clara a vontade de Deus revelada para a gente, né? Se a gente não tiver, se não tiver ninguém para falar nada, não tiver, enfim, a vontade de Deus está revelada para a gente na Bíblia Sagrada, né? Então perguntei para ela quanto tempo ela gastava por dia lendo a Bíblia Sagrada. Então lia muito pouco, né, ou quase nada da Escritura Sagrada. Então, às vezes, a gente quer ouvir Deus, a gente quer ouvir a voz de Deus, né? E a gente se esquece que Deus tem um livro. A Bíblia é um livro de Deus, né? Um livro que o Espírito inspirou. E Deus não deixaria um livro se Ele não quisesse que a gente lesse esse livro, né? E eu acho que ler esse livro, na minha percepção, é também importante, vai dar munição para a gente para quando esse dia mal chegar, para quando o sofrimento chegar, para eu ter percepção da presença dele aqui quando o sofrimento chegar, eu preciso me preparar, né? Em tempos de paz, eu preciso me preparar para quando chegar o tempo da guerra, para eu estar preparado quando esse tempo chegar. E como é que eu me preparo? Eu me preparo me Sim. alimentando, né, de Deus, de Sua palavra, né, buscando edificação ali. É exatamente isso, porque é a história de José, né? Sabia que tem os 7 anos de miséria, de fome, e ele, nos 7 anos de fartura, ele fez estoque. Que é exatamente isso, Uhum, assim, nos dias bons, cara, ele trabalha e se alimenta para quando chegar no dia mal, né? Porque aquela uhum, história, o dia vai chegar. Seria bom se não chegasse, mas vai chegar, né?
Então, assim, o dia mal na sua vida pode ser o emprego, pode ser a saúde, pode ser o corona que está aí atacando, a economia que está degringolando. Então, assim, o dia mal pode ser qualquer um desses, porque realmente as coisas estão feias, né? Mas assim, o que que você está se preparando para esse dia mal, né? Isso é muito importante, né? Uhum. É isso aí. É, na época do seminário, eu fiz seminário aqui em São Paulo em 2005 e 2006. Eu era lá de Minas Gerais e vim para cá para estudar. Nesse período, a gente gostava muito no final da tarde de ouvir um programa numa rádio gospel que tinha. Na época, nem internet a gente tinha lá no seminário pra gente. Então, a gente ouvia rádio, né? Ficava ouvindo programa de rádio. E na época a gente gostava de ouvir o Ricardo Gondim, né? Hoje a gente tem algumas observações e alguns senões, né, com relação a ele e a teologia que ele está seguindo, mas na época a gente gostava de ouvi-lo, né? E uma vez ele disse uma frase numa dessas pregações dele da rádio que eu nunca esqueci, a respeito da fé, né? A respeito de uma definição do que é a fé, né? A fé verdadeira em Jesus. Então ele disse assim que fé não é você simplesmente acreditar que o impossível vai acontecer. Fé é continuar acreditando mesmo quando o possível não acontecer. Então isso é fé. Quando você continua acreditando mesmo quando o possível não acontece, né? Mesmo quando aquilo que você tanto queria que acontecesse não acontece, né? Aquilo que parecia que tá tudo certo, tá tudo planejado, né? Eu me preparei para esse momento, me preparei para esse emprego, me preparei para determinado negócio, estava tudo no script. E aí, de repente, isso não acontece, isso não sai como nós planejamos, né? Então a gente continua acreditando, mesmo quando o possível não acontece, né? E isso é ter a fé verdadeira, a fé no Senhor Jesus, né? Uma fé que é ultra circunstancial, né? Uma fé que não depende das circunstâncias. Pastor, estamos chegando no final aí, faltam mais 5 minutinhos. Queria novamente te agradecer, obrigado, foi muito bacana esse papo. Assim, parece uma hora, parece muito, uma hora que começa a conversa, vai, voa, né? A internet no começo deu uma atrapalhada, mas depois pegamos o ritmo. E Legal. aí foi bem. Mas assim, é isso, né, pastor? Assim, é a gente colocar em prática exatamente isso, né? E eu queria pedir para o senhor fazer uma oração pela gente aí agora no final. E eu queria só pedir para quem estiver aqui, quem puder lá, agora tem um canal no negócio de YouTube, no YouTube lá, quem puder seguir, compartilhar, curtir, se não gostar também, não curte, mas assim, acompanha lá o canal, porque eu tô colocando as lives lá, e quem que é muito bacana, porque às vezes a pessoa não consegue acompanhar nesse horário e depois acompanha lá, né? O Ednilson está falando aqui, deixa eu ler aqui, se tudo vai bem, as pessoas ficam achando que aqui é o céu. Exatamente. E né, a gente sabe que não é, né? Então, pastor, encerra pra gente, por favor, coração. Obrigado mais uma vez. E a gente vai se falando. Por favor, encerra Amém. aí. Amém. Vamos orar então. Senhor, eu louvo o teu nome por essa oportunidade de ter estado aqui com teu filho, Deus. Glorifico o teu nome por esse espaço que eles pensaram. E oro para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, para aqueles que vão assistir, de repente, esse conteúdo em outro momento. O Senhor sabe porque o Senhor fez essas pessoas chegarem até esse conteúdo, Deus. O Senhor sabe. Então eu quero pedir para o Senhor a tua graça sobre a vida desse teu filho e dessa tua filha. O Senhor sabe das lutas que eles estão enfrentando, sabe das aflições, sabe aquilo que traz preocupação, sabe aquilo que faz as lágrimas serem derramadas. E eu peço para ti agora, em nome de Cristo Jesus, abençoe esse teu filho e essa tua filha, Pai. Em nome de Cristo Jesus, se faz presente, que eles possam sentir a tua presença, entender e enxergar os teus cuidados, mesmo diante da tormenta, mesmo diante das lutas. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amém, meu irmão. Pastor, mais uma vez, obrigado. Valeu Amém, pela meu irmão. força Alegria e estar com vamos vocês. falando. Tá Eu bom. que Deus abençoe agradeço. a todos. Fiquem Isso com aí. Deus. Beijo pra Valeu. vocês. Tamo junto. Valeu.